Olá, consorciado e futuro consorciado, bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio, onde nós vamos falar sobre a taxa de administração nos consórcios imobiliários e você também vai entender como é que funciona as taxas de financiamento, tanto na tabela Price quanto na tabela SAC, a fim de fazer o melhor negócio na compra do seu imóvel. Fique ligado! Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, nos siga nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e querendo fazer o melhor negócio em consórcio imobiliário, entre em contato conosco pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Bom, quando se trata de qualquer negócio, ainda mais se tratando da compra do seu imóvel, antes de tratar de preço, é muito importante você entender a questão da viabilidade para qualquer negócio. Não adianta a gente fazer comparação ou cotações sem que nós tenhamos na mão duas cotações, duas comparações de negócios que sejam viáveis. Vamos dar um exemplo, eu quero comprar um imóvel, esse imóvel aqui, por exemplo, na minha região custa 300 ou 400 mil, eu já tenho um valor de parcela máximo que eu posso pagar, eu já sei qual é o valor de entrada que eu tenho ou que eu não tenho, e aí eu vou fazer então as minhas cotações e comparações dentro dessa realidade. Então não adianta a gente fazer uma comparação ou uma cotação de um produto, de um negócio que não está ao nosso alcance, que eu já sei que eu não vou ter condições de pagar uma parcela ou condições de dar uma entrada. Ou seja, é um negócio muito bom, mas tem uma entrada que eu não tenho. Então não adianta eu cotar. Ah, é uma taxa muito boa, mas eu não posso pagar aquele valor de parcela daquele plano. Então não adianta, isso é perda de tempo. Seria então mais interessante eu me planejar para estar naquela condição de fazer aquele negócio, então aquela cotação, aquela condição de negócio vai ter valor para mim, do que eu então me fazer uma comparação, ficar fazendo cálculos de um negócio que eu já sei que eu não tenho condições de contratar. Então, importante, muito importante isso. Vai fazer uma comparação, vai fazer uma cotação, tem que ser nos valores dentro do orçamento o qual você tem condições de fazer negócio. Desse jeito a tua comparação vai ser de fato verdadeiro e você vai estar caminhando de fato para a compra do teu imóvel. Tratando de taxa, eu vou começar explicando como é que funcionam as taxas de juros dos bancos e como é que funciona a taxa do consórcio, para você ter a base e poder entender melhor essa comparação. Os financiamentos bancários têm dois formatos mais utilizados no mercado, que são os financiamentos feitos através da tabela SAC e os financiamentos feitos através da tabela Price. Bom, você pode fazer tanto a pesquisa de como é que funciona em valores da tabela Price, tanto pesquisa e simulação de valores da tabela SAC na internet. Todos os bancos têm, existem vários excelentes sites que vão te explicar como é que funciona. Aqui no vídeo eu vou resumir. A tabela Price tem como principal objetivo fazer com que o valor da parcela mensal seja o mesmo do início ao fim. E a tabela SAC é aquela famosa tabela de amortização constante, aonde a parcela é decrescente. A parcela SAC vai antecipar a maior parte dos juros no início e é por esse motivo que a parcela é decrescente, porque ela vai ter mais juros no início, menos juros no fim, e isso é o principal fator que faz com que as parcelas sejam decrescentes, visto que a amortização constante, como o próprio nome já diz, faz com que a amortização da dívida seja igual em todos os meses. Enquanto que a tabela Price, ela vai ter menos amortização da dívida no início, também vai ter mais amortização de juros também no início, porém a forma como ela é feita faz com que as parcelas sejam iguais. Resumindo a história, a tabela Price, ela vai ter um custo final maior do que a tabela SAC. Se você fizer aí simulações e comparações, você vai perceber isso, que a Price fica mais cara no custo final do que a SAC. Porém, a tabela Price faz com que você tenha o mesmo valor do início ao fim.
Tanto a tabela Price quanto a tabela SAC poderão ter atualizações da TR, da taxa referencial, no decorrer do prazo. E tanto a tabela Price quanto a tabela SAC, se tratando de financiamentos imobiliários, vão ter outras taxas incluídas ali no seu boleto mensal. Quando você faz o cálculo somente dos juros, você vai encontrar um valor. Quando você faz a simulação de financiamento, você vai encontrar um valor mais alto, porque mensalmente vão haver encargos de taxa de administração, algumas taxas bancárias e também de seguro de vida. Quando a gente fala em custo final, as pessoas obviamente vão dar preferência, o consumidor vai dar uma preferência para o menor custo final. Isso vai fazer com que as pessoas queiram a tabela SAC. Se você for cotar um financiamento, você vai ver que, se tratando de custo final, ela vai ser melhor. Porém, ela vai fazer com que o valor da parcela seja maior no início. E para você ter um financiamento aprovado, você vai ter que ter condições de provar renda de três vezes o valor da parcela, ou a tua parcela não vai poder comprometer 30 ou 35% da sua renda de acordo com a política do banco. Ou seja, quando você vai então fazer um financiamento, por exemplo, eu fiz uma simulação baseada no imóvel de 300 mil, com entrada de 20% e saldo devedor de 240 mil. Então, eu fiz algumas simulações me baseando que eu vou tomar emprestado do banco 240 mil reais. Quando eu faço na tabela Price, mesmo sendo um custo final maior, eu consigo já ter a mesma parcela desde o início. Então, por exemplo, vamos supor que a minha renda é de 6 mil reais, então eu vou poder comprometer 2 mil reais da minha renda. Um exemplo, na tabela Price, eu tenho um custo final um pouquinho maior quando eu comparo no mesmo prazo, porém eu já começo a pagar 2 mil reais desde o início. Na tabela SAC, quando eu calculo no mesmo prazo, eu tenho um custo final menor, porém eu vou ter que começar a pagar uma parcela maior. Se na tabela Price eu ia começar já pagando 2 mil reais, na tabela SAC eu vou começar, por exemplo, pagando 2.500, 2.600. Muitas das vezes o cliente, o consumidor, ele tem condições de pagar a parcela, só que o financiamento não será aprovado se essa renda não for provada. Ou seja, se eu não provar ao banco que eu tenho uma renda, exemplo, de R$ 7.500, 8 mil reais, eu não consigo dar aprovação desse financiamento. Então, ou eu vou ter que esticar o prazo do financiamento, esticando o prazo, eu vou pagar uma taxa de juros por mais tempo e o meu custo final vai ficar maior, ou eu vou escolher a tabela Price, porque aí eu já consigo encaixar a parcela dentro do meu orçamento. Então lembre-se daquilo que eu falei para você no início, porque é um princípio básico para a tomada de decisão, que sem viabilidade não adianta fazer comparação. Ou seja, a tabela SAC vai ficar mais barata no custo final, ok. Mas se eu não conseguir aprovar esse financiamento, não adianta ele ser mais barato. O que adianta ele ser mais barato se ele não for viável? O que adianta ele ser mais barato se ele não atender a necessidade de compra que você deseja? Bom, aí vem agora, vamos falar da taxa do consórcio. A taxa do consórcio, por sua vez, ela é uma taxa única que é calculada sobre o valor total da carta. Então, a taxa de administração do consórcio, ela não vai depender de nenhum outro fator externo, ela não vai ter oscilação, não vai ter nada. Ela é simplesmente uma taxa total que é incidida sobre o total da carta. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a taxa do consórcio é 20% de 240 mil. Então, 20% de 240 mil é 48 mil. Então, você já sabe que o total da taxa vai ser 48. Então, esses 240 mil vai sair por 288 mil, se essa taxa, então, for de 20%. Lembrando que as taxas de administração dos consórcios imobiliários podem variar entre 15%, 16%,
até 25, 30% sobre o valor do bem. Então essa taxa pode ser de 15%, 15% de 240 mil vai ser 36 mil, como pode chegar a 30%, que seria 72 mil reais. Então a taxa do consórcio é isso, é bem simples. E essa mesma taxa ela pode ser dividida em 144 meses, 180 meses, 200 meses. Os consórcios, os bons consórcios imobiliários não costumam ter mais que 200 meses para pagamento. Bom, agora é legal a gente fazer uma rápida conversão da taxa do consórcio se ela fosse uma taxa de juros. Hoje a gente tem no mercado aí as taxas de financiamento caindo, isso é muito legal, isso é muito positivo. Por exemplo, Santander está anunciando taxa do financiamento imobiliário a 6,99 ao ano. Se você fizer uma conversão, existem vários sites que fazem conversão, aplicativos, é bem legal, você vai ver que vai dar uma média de 0,56 ao mês. Se a gente fizer uma conversão da taxa do consórcio, por exemplo, no maior prazo, ela chega a ser uma taxa de 0,15, 0,14 ao mês, ou seja, 3 vezes mais barata ou menor. Se a gente fizer num prazo mais curto, que vai ser uma ideia que eu vou dar na continuidade do vídeo, essa taxa vai ser de 0,20, 0,21 ao mês, que é uma taxa, lembrando, super baixa, super barata. Então olha só, eu fiz umas comparações, fiz umas colinhas aqui que vai me ajudar, porque são muitos números, e eu queria compartilhar esse pensamento com vocês. Vamos voltar lá no início do vídeo. A coisa mais importante é tratar da viabilidade, ou seja, quando você tem o conhecimento e você então sabe da sua necessidade, somado ao seu perfil como cliente, e aí você adquire o conhecimento do mercado, você faz o melhor planejamento e você faz o melhor negócio. Para muitos casos, o melhor negócio vai ser fazer o financiamento. E para outros tantos casos, o melhor negócio vai ser fazer o consórcio. Seja para já ofertar lance e contemplar a carta, ou seja como um planejamento. A intenção aqui é deixar claro para você, ajudar você a entender o mercado para que você tome a melhor decisão. Então é o seguinte, eu vou partir aqui do princípio de você ter a entrada e a gente vai focar no saldo devedor. Então a gente vai focar no saldo devedor, levando em consideração um orçamento mensal que não possa ultrapassar R$2.000 de parcela. Poderia ser 3 mil, poderia ser 4 mil, 5 mil, 6 mil, não importa o valor mensal. A intenção aqui é trazer um cálculo mais abrangente e se o seu caso for por um valor de imóvel maior, você vai fazer aí uma conversão simples e vai ter o mesmo entendimento. Bom, eu peguei aqui, por exemplo, 240 mil de saldo devedor na tabela Price em 240 meses. Eu peguei essa taxa de juros ao ano de 6,99, fiz essa conversão ao mês, ou em vários sites nem precisa você fazer essa conversão, você pode calcular também, é super simples de fazer. Caso você não faça, entra no site aí, simulador de financiamento saque, simulador Price. Você vai achar vários sites que basta você colocar os valores e eles vão te dar o resultado, é bem legal. Então eu peguei aqui, ó, 240 mil em 240 meses numa tabela Price, né, simulando na forma Price. E daria 240 parcelas de 1.830. Eu estou arredondando os valores aqui. Então 1.830. E aí você vai ter que levar em consideração que se você for fechar esse financiamento, vai ter algumas taxas aí do financiamento. Então isso é uma tabela, uma parcela, vai ser uma parcela em torno de 1.950, 1.930. O total desse financiamento em 240 meses ficou de 438.845 aqui, que eu fiz a conta certinha, mas vamos considerar 440 mil reais. Na tabela saque, eu levei em consideração esse mesmo valor mensal de R$2.000, lembrando que ela vai incidir mais juros na primeira parte, e na segunda parte, vou pegar aqui 360 meses, vai ter mais juros até a parcela 120, da 120 até a 240. Se a gente dividir esses 360 em 3 partes, a incidência de juros vai ser
maior nos primeiros 2/3 do prazo do financiamento. Então eu peguei aqui, ó, o seguinte, para ter esse mesmo valor de parcela, respeitando o meu orçamento, nesse caso, ou o seu orçamento, ou o orçamento de quem quer que seja, de R$ 2.000, para ter essa parcela no início, vai ser necessário fazer num período maior esse financiamento, porque a parcela vai ser maior no início. Então o único jeito de manter, de respeitar esse orçamento de R$ 2.000 vai ser esticando o prazo. Então, ó, na tabela saque, segundo a simulação, ia começar com 2020 de parcela, terminando em torno de 670, não levando em consideração taxas aí que vai ter também nesse financiamento. Então, seria uma parcela em torno de 220 e terminando aí uma parcela de uns 770, 750, isso vai depender de N fatores aí. O que eu quero colocar é que eu já dei uma forçada a mais na parcela, eu já coloquei ela um pouquinho a mais para não ter que esticar tanto o prazo e não fazer uma comparação fora do comum. Porém, o custo final fazendo dessa forma aqui, se a gente levar em consideração toda a amortização de parcelas, a decrescência do valor dela, ainda assim o custo final seria arredondando R$ 485.000. Então, na price aqui, se você analisar, ela já seria um pouco melhor, porque eu posso fazer num prazo um pouquinho menor e isso vai abater juros. Então, não significa que sempre que a saque vai ser o melhor ou que a price sempre vai ser melhor. Sempre vai ter um jeito que, conforme a sua necessidade, o seu perfil, conforme eu estou falando aqui, vai ser o melhor. Só que aí, eu já fiz agora um comparativo do consórcio. No consórcio, para eu ter essa mesma parcela média de R$ 2.000, você faria esse consórcio em 144 meses. Então, se você fizesse um consórcio nesse mesmo valor, você teria a parcela em média de R$ 1.950 a R$ 2.000, num prazo de 144 meses, 12 anos. Então, isso é importante você entender, porque muita gente vai falar assim, olha, mas eu pago um aluguel, então se eu pago um aluguel, eu já vou deixar de pagar o meu aluguel e pagar o financiamento. Ok, talvez você tem que fazer o cálculo, mas talvez nesse caso, a melhor coisa realmente seja você fazer o financiamento. Só que tem muita gente que quer comprar um imóvel e não precisa pagar um financiamento, porque já tem um imóvel. Então a melhor coisa vai ser planejar via consórcio. Aí a pessoa pode falar assim, olha, mas no financiamento eu já vou comprar o imóvel vai render. Perfeito, legal, o imóvel vai valorizar. Só que no consórcio você pode comprar qualquer imóvel, visto que essas vantagens do Sistema Financeiro da Habitação, da SFH, essas vantagens que os bancos estão dando é só para a SFH. Então você tem um tipo específico de imóvel que pode ser comprado, tem que ser residencial, imóvel único, dentro do único terreno. Tem uma série de regras que devem ser obedecidas para você ter acesso a essa taxa. No consórcio não, você compra qualquer imóvel. Aí pode ter gente também que vai falar sobre a questão da atualização do INCC. Se você faz um consórcio, ele contempla logo de cara, você então recebe esse imóvel, você vai poder habitar nele, ele vai valorizar, você vai ter livre escolha, poder comprar qualquer imóvel, poder construir, poder comprar terreno e construir. A utilização da carta de crédito de um consórcio, ela abre um leque de opções, de alternativas, de vantagens. Você vai poder comprar em qualquer lugar, muito maior que qualquer financiamento. E se você já estiver morando no imóvel, vai ter atualização do INCC. A gente tem aqui vídeos que tratam do assunto, vai ter. Ainda assim, fazendo, por exemplo, no prazo que eu citei aqui, 144 meses, o custo final, mesmo com todas as atualizações, vai ser mais barato que qualquer financiamento. Alguém pode dizer, se eu fizer um financiamento de prazo curto, eu vou ter um custo final próximo a um consórcio, às vezes igual, devido ao prazo mais curto, fazer com que eu pague menos taxa de juros, menos juros, e versus as atualizações do INCC que o consórcio vai ter, quando a gente chega ali no custo final, faz as projeções, vai dar praticamente a mesma coisa. É verdade, só que aí eu vou levar em consideração
De novo, a utilização da carta de crédito, que tem muito mais abrangência e te dá muito mais oportunidades de negócio. E também a gente vai ter que levar em consideração que o sistema saque, para ter esse mesmo custo, teria que ser sistema saque. O sistema saque, ele vai forçar o cliente a pagar uma parcela maior ali no início. Então, ele vai ter que começar com parcela entre 3.100, 3.300, enquanto que no consórcio começaria com parcela de R$2.000, 1.950. Então, são várias vantagens que existem, e existem também vantagens no financiamento. A minha intenção é colocar isso de uma forma clara e bem objetiva para você entender as vantagens que cada produto tem, a fim de fazer o melhor negócio. E com planejamento, no consórcio você faz o melhor negócio na maioria das oportunidades. Lembrando que todos os financiamentos bancários também têm a atualização do saldo devedor pela TR. Então muitas vezes você está medindo aí uma taxa de 6,99 ao ano, mas vai ter 2% de TR no ano, ela vai ficar ali naquele ano, vai ser 9% de taxa. Se tiver uma TR de 3, vai ser 10% de taxa naquele ano. A TR nos últimos 2 anos, ela tem sido zero, não tem tido, né? Então ela nunca é negativa, o mínimo que ela pode ter é zero, e ela tem sido zero nos últimos 2 anos. Só que o presidente da Caixa, por exemplo, já anunciou, infelizmente devido a essa questão aí de coronavírus, que nos próximos anos não vai ter como ela ficar em zero, vai ter então atualização de TR anual. Então é muito importante você ficar atento a todos esses detalhes, porque estando atento e colocando na ponta do lápis, entendendo a sua necessidade, entendendo o seu perfil como cliente, você consegue sim fazer o melhor negócio. Então é isso. Se você quer comprar o seu imóvel realizando a melhor compra, economizando juros, pagando a melhor taxa, pagando a melhor parcela com o melhor custo-benefício, não tendo dor de cabeça no período de compra desse imóvel, na parte burocrática de análise de crédito e indicação do imóvel, e querendo a melhor alternativa para o tipo do imóvel que você vai comprar, entre em contato conosco pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Felipe Consórcio realiza os melhores negócios. Até a próxima.